Cadeiras na calçada, crianças correndo de pique, pipas coloridas no céu, bola rolando pelo asfalto, um botequim com mesa de sinuca, a vizinha que empresta uma xícara de açúcar. São essas as imagens que me vêm à mente quando eu penso em subúrbio. A tecnologia, a violência nas grandes cidades, a vida presa às telas, podem fazer essas lembranças parecerem romantizadas. Mas não é só nostalgia, é memória viva. Algumas vozes sempre tiveram mais alcance que outras. Ao longo da história, elas construíram um imaginário que o subúrbio é feio, perigoso, barulhento, repleto de pessoas com pouca escolaridade. No Rio de Janeiro, essa ideia se cristalizou. A Zona Sul foi pintada como espelho do Brasil ideal. Culta, branca, rica. E entrou em nossas casas todas as noites pelas novelas e reportagens. Mas as vozes contrárias a essa ausência de pluralidade, elas nunca se calaram. E hoje ecoam mais longe. Neste episódio, vamos ouvir uma dessas vozes dissonantes, a escritora suburbana Simone Mota, que transforma suas memórias do subúrbio em histórias para crianças. Literatura infanto-juvenil que faz a infância brilhar. Como eu estou num lugar de afeto aqui, eu vou me apresentar de uma maneira mais afetiva, para começar. Eu sou filha do seu Raimundo e da dona Senira, meus pais já falecidos, que hoje dão nome à biblioteca que eu tenho aqui no meu cantinho de trabalho. Sou mãe do Pedro Henrique e do João Vitor. Cresci no subúrbio de Todos os Santos, hoje moro no subúrbio da Tijuca. As pessoas não gostam de falar que Tijuca é subúrbio, mas para mim é. E trabalho aqui pertinho de casa como escritora, roteirista, pesquisadora e curadora de projetos culturais, especialmente voltados para a literatura. Atualmente eu sou curadora da programação infantil da FLUP, que é a Festa Literária das Periferias. Acho que é isso para começar. Eu sou Flávia Vieira. E eu sou Elismar Braga. Chega mais, você está no podcast Se Não Me Falha a Memória. Tem um autor italiano que eu gosto muito, que fala muito sobre fabulação e imaginação, que ele diz que para reconhecer-se é preciso imaginar-se. Então, é isso que eu tento produzir com as minhas narrativas, né? Essa possibilidade da criança se reconhecer e imaginar. O short azul do meu avô, Frederico. Que cabelo é esse, Bela? Caroline, Carolina e as histórias do Diário da Menina. Cocada de Mandacaru. Esses são só mais um dos 10 títulos da Simone Mota, autora, voltados para crianças. Seus livros guardam narrativas diversas, que têm muito daquilo que ela viveu na própria infância. Eu cresci numa vila cheia de amigos, brincando mesmo muito. Inclusive, meu livro Que Cabelo é Esse, Bela, esse pátio da vila da história, é o pátio da vila da minha infância, desse lugar que a gente fazia até da chuva uma brincadeira, porque era o que a gente tinha. Que poder é esse? Era uma bagunça naquele pátio, principalmente nos temporais de verão. Era uma chuva muito rápida, que vinha e já ia embora, mas deixava uma alegria enorme no ar. Nós saímos para brincar aquelas poças enormes que se formavam no chão. A gente passava correndo só para espirrar água uns nos outros. Mas teve uma tarde que o tempo nos enganou. Isso foi verdade? Sabe por quê? A chuva veio de repente depois de uma outra que já tinha ido embora e pegou todo mundo de surpresa. A brincadeira foi para valer, mas assim deu uma quebrada na brincadeira quando um dos nossos amigos percebeu uma coisa incrível nos cabelos de Bela. Esse é um trecho do livro Que Cabelo é Esse, Bela? Que inclusive eu já presenteei a minha sobrinha Eloá com esse livro. Um beijo, Eloá. E quem tá lendo esse trecho é a Isabelle Silva, de 8 anos. Além da Isabelle,
Hoje também participa do episódio a Annelise. Annelise é uma criança de 9 anos, ela é filha da Kátia e irmã da minha amiga, da Ana Luísa. Annelise, bem-vinda ao Se Não Me Falha a Memória. A Isabelle, eu chamo de Belle porque eu conheci, é uma mineirinha linda, um encanto de menina, muito talentosa. Ela é uma das atrizes do clipe Cabelo, da Jana Amor, que eu dirigi. O clipe faz parte do projeto Código Ancestral. Tá nas minhas anotações trazer a Jana aqui para falar sobre esse projeto, que é muito potente. E a gente mal começou o programa, já tem uma dica aqui. O clipe tá disponível, né, nas plataformas de áudio, no YouTube. Eu vou deixar até o link aqui na descrição desse episódio. E fui eu que dirigi, então foi a minha primeira vez num trabalho musical. Foi muito legal, assim, muito bonito, uma equipe super entrosada, e a Belle tava lá na gravação e super disciplinada, assim. Então quando eu comecei a preparar esse episódio e eu queria uma voz infantil nesses textos da Simone, eu não tive dúvidas, convidei a Belle, e eu quero aproveitar também para agradecer a Lilian, que é a mãe da Belle, e ajudou ela lá na gravação. Um beijo grande para essa família. A Simone também tem um trabalho da sua produção literária que de alguma maneira se conecta com o nosso fazer aqui no Se Não Me Falha a Memória, que é justamente promover esse diálogo entre o passado e o presente. Ela escreve livros em que apresenta outros escritores e escritoras negros para crianças. Dia 23, terça-feira. Estou ansiosa com o dia de amanhã. Eu e minha mamãe já lemos boa parte do livro de Carolina Maria de Jesus. É muito bom ter esse momento de leitura com a mamãe. Não sou professora, mas acho que ela já melhorou um pouco desde que começamos. E não faz nem um mês que isso aconteceu. Não é demais? Será que os amigos da escola da mamãe vão gostar de saber da história da Carolina Maria de Jesus? Ler muda a gente. Queria ajudar mais pessoas a ler. Ai, gente, eu me desmancho toda com essa criança. Aqui nós ouvimos a Annelise. Annelise, muito, muito obrigada pela sua participação aqui no Se Não Me Falha a Memória. Esse é um trecho do livro Caroline, Carolina e as Histórias do Diário da Menina. E não é por acaso que o título lembra o primeiro livro da escritora Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. O livro é dividido em 2 partes. Na primeira, a gente acompanha a história de Caroline, uma menina muito apegada à mãe. Apesar do pouco letramento, a mãe incentiva a filha a frequentar a biblioteca e valoriza a leitura. Com essa ajuda, Caroline conhece uma das maiores escritoras brasileiras, enquanto escreve sua própria história lá no seu quartinho. Já na segunda parte, somos apresentados ao diário da menina Caroline, inspirada por Carolina Maria de Jesus. Ela se apropria da escrita e dá voz à sua própria história. Elise, esse projeto gráfico desse livro é lindo, é belíssimo. Eu fui no lançamento aqui no Rio de Janeiro em 2021. Eu não tenho mais ele aqui em casa porque eu dei o meu de presente para Julinha, minha prima mais nova. Mas é lindo, 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 e tem um espaço para que os leitores escrevam seus diários também no livro. Então, quem quiser presentear uma criança, assim, eu acho que é um convite à leitura e à escrita. E como a Simone Mota não para, vem novidade por aí. Ela lança agora em novembro, pela editora Palas, um livro inspirado na obra da escritora Conceição Evaristo. Eu conversei com a Simone ali no início de junho, então essa notícia chegou aqui pra gente em primeiríssima mão. Eu vou dar um spoiler aqui, que vai sair um livro infantil meu em homenagem à Conceição Evaristo, pela editora Palas, no final desse ano. Para esse livro, né, Beco da Memória e Olhos d'Água foi muito fundamental para a construção dessa narrativa que eu escrevi em 2016, eu acho. Já tem um tempo que eu escrevi e agora vai ser publicado. A infância é o aqui e o agora. E não tem nada mais poderoso para nos trazer para o tempo presente que o sorriso de uma criança, não é verdade? A troca com a Simone é rica porque ela não foge da reflexão das contradições do nosso tempo, porque para além de preservar a memória,
a Simone reforça que também é urgente a nossa missão de construir memórias para gerações futuras. Há que se ter um cuidado para que também a gente não assuma uma responsabilidade excessiva com isso e nem se perca de construir memória, porque ao mesmo tempo que a gente precisa guardar e produzir memórias, a gente também precisa continuar fazendo história, né? Porque senão a gente vai deixar para o futuro o mesmo problema que a gente tem hoje, né? Então, por isso, cada vez mais pessoas negras produzindo narrativas negras, para que a gente tenha histórias contadas pela nossa gente. Ainda hoje, há quem insista em perpetuar um imaginário fundado no racismo e no preconceito. Não faz muito tempo, em 2021, um livro da Companhia das Letras trazia a ilustração de crianças brincando no porão de um navio negreiro. Depois que o caso veio à tona, a editora recolheu os livros. 2021 foi ontem, né? Então a gente ainda tem muito que aprender, pensar, refletir, falar e discutir sobre a representação das crianças negras na literatura. A Simone conta um pouco sobre o tipo de literatura que ela teve acesso na infância e o caminho que ela trilha nas construções dessas crianças negras protagonistas que habitam os livros que ela escreve hoje. Quando eu era criança, né, eu não tive a oportunidade de ter uma representação de personagens negros na literatura que eu consumia quando estava nesse lugar que você falou, num lugar desrespeitoso, racista, cheio de estereótipo, como se a criança negra não tivesse o direito à infância. E a infância é um direito de toda criança. E um direito importantíssimo, né? Precisa ser vivida, precisa ser respeitada, precisa desse espaço que a gente só tem nesse período da vida, que é um espaço de fabulação, de imaginação, de construção, de desejo, de identidade. E quando eu penso os personagens, eu penso, obviamente, que se a gente fala de um personagem negro, ele está atravessado pelo racismo, isso é inevitável, mas essas crianças já estão fartas desse lugar, né? Elas estão cansadas desse lugar de peso. Então, quando eu penso um personagem, eu penso na família dele, na alegria dele de estar naquele lugar, na outra criança negra leitora que vai pegar esse livro e vai se identificar com esse personagem, e eu preciso que construo para que ela se identifique com o personagem de uma forma positiva, ainda que o personagem passe por alguma questão, por alguma dor, por algum incômodo, por alguma situação desconfortável, ela precisa se identificar com aquilo, porque a gente vê muito ainda hoje nas histórias, quando o personagem é negro, ele não tem família, ele está sempre sem protagonismo, ele é sempre acompanhando uma criança não negra. Então, o que eu tento é transgredir, né? De alguma maneira. Escrever é um poder. E para citar um filósofo da cultura pop, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. A Simone sabe bem disso. Ela é muito consciente das responsabilidades que assume quando escreve para crianças. Porque cada palavra pode abrir um caminho, pode despertar uma curiosidade, pode acender uma chama. E eu acho que é isso que alimenta a minha escrita, o meu desejo, mais que desejo, meu compromisso de levar as minhas narrativas para outras crianças que, como eu, estão crescendo, né, no subúrbio da cidade que eu moro e por todo o Brasil também. Puxou um pequeno baú de plástico debaixo de sua cama e o abriu. Tesoura, papel, cola, miçangas e sobras mais sobras de tudo que ela encontrava pelo caminho, jogado nas ruas ou em casa feito lixo. Caroline guardava aquele seu tesouro a 7 chaves e as duras broncas de sua mãe, que insistia para que ela se desfizesse de tudo aquilo. Mas a literatura infantil é apenas um dos mares por onde a Simone navega. Você é escritora, é roteirista, é comunicadora, é curadora. Me diz assim, quando você vai preencher, você chega no hotel, você vai preencher ali a ficha, tem o campo profissão, o que você escreve? Como você preenche? Eu coloco só autora roteirista.
Normalmente eu coloco isso porque, essencialmente, eu me vejo num lugar de criadora de história, né? De produtora de narrativa. Acho que todos esses outros lugares eu também produzo narrativa, né? Na curadoria, na pesquisa. Acho que todos os campos que eu atuo, eu me vejo como uma produtora de narrativa. Mas eu sempre preencho autora roteirista para facilitar, senão a ficha fica longa. Então, só pra gente organizar, a Simone é curadora da programação infantil da Festa Literária das Periferias, a FLUP, que em 2025 acontece entre os dias 19 a 23 e 27 a 30 de novembro no bairro de Madureira. Nessa edição, a escritora Conceição Evaristo é homenageada. Só dá Conceição Evaristo. E, gente, falei, esse episódio está cheio de dicas. Então, você está ouvindo, esse episódio está sendo postado aqui no nosso feed no dia 3 de novembro. Dá para todo mundo se organizar para participar da FLUP em Madureira, que eu acho que vai estar, assim, imperdível. Inclusive, eu vou estar por lá, então se você ouvinte do Se Não Me Falha a Memória estiver por lá, me dá um salve. A FLUP, para mim, é um presente na minha vida. Eu acompanho a FLUP desde a época que eu morava em Macaé. Era uma dificuldade danada, porque eu tinha que me deslocar de lá, deixar filho pequeno. Era um rolê enorme para poder participar da FLUP. E eu nunca imaginei assim, que eu um dia seria convidada para esse lugar de curadoria. Em Macaé eu já fazia curadoria de eventos literários, e eu produzia uma festa literária lá em Macaé. E eu fui formando uma rede muito bacana, assim, de autoras negras de literatura infantil aqui no Rio. A gente vai circulando e vai fazendo essa rede e vai ficando conhecido e conhecendo muita gente. E isso é uma das coisas que acaba me levando para a FLUP em 2022, numa homenagem à Sônia Rosa. Foi um momento muito especial que eu consegui reunir 13 autoras de literatura negra infantil para um abraço à Sônia Rosa. Como curadora da FLUP, a Simone fez um convite muito especial para o Se Não Me Falha a Memória em 2023. A Flávia e eu fizemos um programa ao vivo em um palco com uma plateia lotada de crianças moradoras do Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Foi muito especial. E a gente teve a oportunidade de participar o ano retrasado, Se Não Me Falha a Memória. E foi lindo, assim. Toda vez que eu me lembro daquela experiência, eu fico emocionada. Foi muito emocionante. Porque foi muito lindo. E em 2023, o Júlio tem a ideia, né, quando vocês participaram do Se Não Me Falha a Memória, de resgatar a gincana da FLUP como Batalha da Memória. E aí tem sido uma festa enorme estar dentro da escola, né, porque a Batalha da Memória ela faz parte de um processo formativo da FLUP que entra nas escolas, levando literatura e propondo desafios a partir da literatura. Esse ano a gente vai estar no bairro de Madureira, em 10 escolas lá do bairro de Madureira, a partir de agosto, e culminando na batalha final em novembro, na abertura da FLUP. Eu estou muito animada porque esse ano a homenagem é Conceição Evaristo, e o bairro de Madureira, para mim, é um bairro que me puxa para o subúrbio que eu morava todos os anos, porque o comércio que a gente mais frequentava era Madureira, o cinema que eu frequentei na minha adolescência foi Madureira, então tem uma relação com Madureira, eu sou portelense, então esse ano tá para lá de especial. E aproveitando esse gancho, já que a Simone falou da relação dela com Madureira e com o subúrbio, vamos aprofundar um pouquinho essa identidade suburbana da Simone, que também escreve para adultos. A couve e as batatas na sacola seguiram seguras em uma das mãos enquanto os ovos amarrados se equilibraram nos dedos da outra. Seu Jaú subiu a Major Mascarenhas e atravessou a rua quase em frente ao portão dos fundos da vila onde morava. Parou ali e ficou observando os rabiscos no muro. Resmungou qualquer coisa e seguiu até a esquina, dobrando na rua Doutor Ferrari. 2, 3 casas depois, olhou para a entrada principal da vila e passou direto, indo até o bar do Alfredo, onde apoiou a sacola e os ovos sobre a mesa. Apalpou os bolsos da bermuda e pegou um chaveiro abridor de garrafas, levantando e balançando no alto. Seu Alfredo entendeu o sinal e logo veio ao encontro de seu Jaú, com uma garrafa de cerveja, ostentando seu gelo. Seu Jaú abriu a garrafa, serviu um copo e virou num gole só. Esse é um trecho do conto anônimo,
que faz parte da coletânea Quilombo do Lima. Para nós, pessoas negras, existe uma alegria imensurável quando sabemos quem dos nossos pisou no chão que hoje pisamos antes de nós. Simone foi criada em uma vila no bairro de Todos os Santos, mesmo bairro em que o escritor Lima Barreto viveu por muitos anos da sua vida. Sim, no sentido do orgulho e admiração de ter crescido num bairro que atravessa a história do Lima, né? Ter tido a oportunidade de fazer parte de um livro que homenageia o Lima Barreto. Tem esse lugar, mas tem um lugar de memória, assim, muito gostosa, apesar de ter sido uma criança pobre do subúrbio carioca, né? Eu cresci numa vila com muita felicidade. O livro foi publicado no ano em que o autor Lima Barreto foi homenageado pela FLUP. E como a vida é luta em cima de batalha, no mesmo ano em que era celebrado, Lima também estava sendo apagado de um muro no Rio de Janeiro. Eu virei uma grande defensora do Lima, porque eu frequentei uma biblioteca na minha infância que tinha o nome do Lima, e eu não era ligada nisso, assim, não tinha a menor noção de quem era o Lima Barreto, assim, da grandeza dele. E depois fui me aproximando da obra dele e ficando muito feliz de cruzar aquelas ruas e imaginar como que ele cruzava o mesmo território que eu, anos antes. E de repente eu me vejo escrevendo um texto em protesto ao apagamento do Lima no meu próprio bairro, né? Porque enquanto eu estava convidada para escrever um livro em homenagem ao Lima Barreto, pensando em qual conto eu ia me inspirar, eu descobri que tinham apagado uma homenagem ao Lima Barreto que o Negro Muro tinha feito. E tinham deixado apenas uma pequena parte desse muro que o Negro Muro fez com tanto empenho, pesquisa. E aí eu mudei totalmente a minha história. Eu ia escrever uma outra coisa e escrevi um texto em protesto a essa ação desse condomínio que tirou o direito do Lima de permanecer vivo, colorido nas imagens que o Negro Muro produziu para ele em Todos os Santos. A Simone também atua no audiovisual e eu admiro muito o fato dela se apoiar no seu repertório para se permitir experimentar as diferentes linguagens. Ela assina, por exemplo, junto com a Verônica Bonfim, a direção musical do curta-metragem Histórias de Ayana. Música para mim é um hobby, mas eu já tenho feito algumas aventuras de trabalho na música também, então... Mas eu amo música, porque eu faço só aventuras nesse lugar, mas estão sendo aventuras prazerosas. A Simone também é roteirista. Ela atua na equipe da adaptação de Quarto de Despejo para o cinema, filme com direção do nosso querido Jefferson D. Inclusive, tem entrevista com o Jefferson D aqui no podcast. A gente também vai deixar o link na bio desse episódio. O projeto começa a ser filmado agora no mês de novembro. Carolina é outra paixão da minha vida. Eu vou me apaixonando pelos escritores. Alguns eu tenho a oportunidade de falar em vida, como a Conceição, e outros eu mando as boas vibrações e dialogo com quem os representa em vida, né? Mas a Carolina, desde 2014, quando eu reli Quarto de Despejo, a Carolina não saiu mais da minha vida. Como as pessoas sabem que eu sou muito apaixonada por ela, já escrevi um livro infantil em homenagem a Carolina Maria de Jesus. Eu fui convidada para ser colaboradora do roteiro, que o roteiro é da Maíra Oliveira, e ela me chamou para colaborar nesse roteiro, que culmina num filme em homenagem a Carolina de Jesus a partir do livro Quarto de Despejo. Então, revisitar esse livro para, junto com a Maíra, né, colaborando com a Maíra, construir essa história que a gente sabe que vai alcançar muito mais pessoas, vai trazer Carolina para um outro lugar de visibilidade que eu acho que ela merece e ainda não tem aqui no Brasil, foi incrível. E fora que a Maíra me deu muita liberdade nessa colaboração, de contribuir assim, no roteiro, com ideias, com essa experiência leitora também, né, e de estudo da Carolina que me atravessa já há mais de 10 anos. E vai Maria Gal estrelar esse filme, que é uma diva, Jefferson D dirigindo. Uma coisa que me chama a atenção é que a Simone está sempre perto das crianças e roda pelas escolas, como ela contou pra gente anteriormente. Eu perguntei pra ela o que ela diz para as crianças que querem escrever. Ai, nossa, que pergunta difícil. Mas o que eu sempre digo quando eu encontro as crianças é: escrevam. Vocês já são autores, especialmente da própria história de vocês. Inspiração a gente tem no nosso dia a dia, né? Então, às vezes a criança fala: eu não sei como escrever. Eu falei: me conta o que aconteceu com você hoje de manhã. Então, você já tá escrevendo a sua história me contando. Agora bota isso no papel.
já é o início de uma escrita, né? E tem uma ferramenta, né, que a gente explora pouco e que eu acho que ela é muito potente para o início da escrita, que é o diário. O diário é uma ferramenta muito potente para o início da escrita. E a poesia, que é uma coisa que a gente trabalha pouco, às vezes, ainda na infância, né? A gente oferece pouca poesia para as crianças, mas a poesia tem uma narrativa curta que dialoga, por exemplo, com coisas que as crianças adoram hoje, tipo batalha de rima, que dialoga com essa narrativa rimada do rap, né? Dessa música que chega para as crianças e a gente às vezes explora pouco isso. Então, escrever poesia é uma coisa que é muito autêntica, que vai sair ali de uma maneira muito genuína e que vai fomentar esse exercício de escrita, né? E vai fomentar o exercício de leitor também, né? Eu conheci a Simone há alguns anos e ela é uma dessas pessoas que tem a capacidade de fazer que a gente se apaixone pelas paixões dela. Eu fico muito feliz sempre quando eu tenho a oportunidade de trazer para esse espaço, que dentro do meu trabalho é um espaço de afeto, pessoas que eu admiro profissionalmente e que fazem parte da minha vida. A gente se celebra o tempo inteiro, a gente tá junto e de olho uns nos outros, porque a gente precisa, né, fazer essa rede ficar cada vez mais forte. E você pode encontrar mais sobre o trabalho da Simone nas redes sociais. Vou tentando, na medida das possibilidades, entregar as coisas por lá. E esse ano tem 3 textos meus, 2 livros autorais e um texto na Antologia do Flamengo. Então agora vamos para as nossas dicas. Elismar Braga, qual é a sua dica? Bom, a minha dica é a série Boots, que tá na Netflix. É uma série que conta a história de um menino que decide de forma impulsiva entrar para os fuzileiros navais. Acontece que esse menino é um menino gay. Então é uma experiência muito doida que vem a partir desse impulso. Só que a partir desse encontro com esses outros meninos que fazem parte desse grupo de fuzileiros navais que estão ali começando, ele acaba encontrando um propósito e essas pessoas também acabam encontrando um propósito. Então essa é uma série que fala sobre essa dificuldade de estar nesse lugar sendo um menino gay, sofrendo bullying, né, vivenciando esse bullying, às vezes muito forte, mas esse menino ele consegue redefinir, né, e ressignificar aquele lugar e, sobretudo, ele consegue defender o espaço que ele ocupa dentro desse ambiente tão hostil, né? Então, assim, é um lugar muito agressivo, muito difícil, mas a série Boots trata isso com bastante sensibilidade, com bastante ternura. Tem várias histórias ali, né? Não só o menino é um menino branco, né? Mas tem a história de meninos asiáticos, tem a história de meninos negros também. Enfim, eu gostei muito da série, como eu disse, eu devorei ela em um final de semana e essa é a minha sugestão para hoje. Ouvindo você falar, me fez lembrar do filme belíssimo do Ney Matogrosso, né? O Ney Matogrosso fez parte das Forças Armadas, né? Ele serviu nas Forças Armadas e é um filme que também está disponível na Netflix. E quando você falou, eu associei, vou buscar a série. E aí, ó, gente, já tô aqui dando dicas a mais pra vocês, né? O filme do Ney Matogrosso tá imperdível, é lindo. Eu adoro o Ney, não sei. É um filme muito bem executado. A minha dica hoje é um pouco diferente do tipo de dica que a gente costuma dar aqui no Se Não Me Falha a Memória. É uma newsletter. É a newsletter Vai Sem Tempo Mesmo, da jornalista Viviane da Costa. A Vivi faz um compilado das experiências pessoais dela. E eu sempre tô lá olhando, acompanhando, ela tira fotos belíssimas, então é prazeroso fazer essa viagem com ela. Ela indica livros, discos, restaurantes, podcasts. Inclusive, o Se Não Me Falha a Memória já esteve entre as indicações dela. E ela também escreve crônicas, e essas crônicas são muito bem escritas, têm um olhar muito particular, são belíssimas. Ela começou a escrever a newsletter ainda quando ela morava no Rio de Janeiro. E depois ela se mudou para Nova York. E aí é muito interessante porque ele tem um recorte do olhar dela para as 2 cidades. Então fica a dica, Vai Sem Tempo Mesmo.
Eu quero agradecer muito a Simone por ter participado do nosso episódio. Simone, a gente se encontra na Flup, hein? Quero agradecer também a Vivi por ter dado essa dica, inclusive por ter indicado Se Não Me Falha a Memória. Obrigado pelo carinho de ter incluído o nosso podcast lá no Vai Sem Tempo Mesmo. Um beijo, Vivi. Quero agradecer o tempo da Simone. Foi uma delícia poder sentar e conversar com você. Amiga, obrigada, de verdade. Uma honra receber você aqui no Se Não Me Falha a Memória. Obrigada, Isabelle. Obrigada, Annelise. Para acompanhar as informações sobre essa temporada, os convidados, os personagens, você já sabe, é só acompanhar a gente pelas redes sociais. A gente sempre tá como @Se Não Me Falha a Memória. Você sabe, assim você não perde os novos episódios, as dicas, a gente sempre posta tudo por lá. E o meu @, lembrando, é o @Elismar Braga. Sim, vocês podem também me procurar nas redes sociais. O meu @ é Vera_Flávia. Se você é empresário e quer sua marca aqui, escreve pra gente no Se Não Me Falha a Memória @gmail.com. Não se esquece, a gente continua em todas as plataformas de áudio, na página do Cultner e também agora no YouTube. A edição de som do Se Não Me Falha a Memória é do Lucas Pinheiro. O roteiro desse episódio é da Flávia Vieira. A produção é do Jersey Simon e a produção executiva da Cristiane Oliveira. Identidade visual do Jorge Iquiene. Realização da Devaneios Roteiros Audiovisuais. Idealização, produção e apresentação minha, Flávia Vieira, e do meu parceiro Elismar Braga. O próximo episódio é daqui 2 semanas, sempre às segundas, e a gente deixa você agora com um pouquinho do que vem por aí no próximo episódio. Um grande beijo e até lá. Beijo, gente! Eu não sou apenas um feitor da verdade através daquele fotojornalismo impiedoso, onde você tem que fotografar o fato. Eu detesto o fato. Também não gosto da mentira, mas eu gosto da sublimação, interiorizando que a vida vale a pena ser vivida, fazendo dela uma arte visual.